Fala, povo, bom dia, boa tarde, boa noite, tudo bem com vocês? Quero trazer hoje mais uma ministração sobre a questão da mente renovada. Semana passada eu não pude, mas hoje estamos aqui e eu quero trazer um pouco mais para vocês sobre a importância, de nós termos uma mentalidade transformada de acordo com a palavra de Deus. Sempre lembrando que renovar a mente não é mudar de ideia, mudar de ideologia, mas é uma libertação na mente mesmo. A gente deixar de ter uma mentalidade mundana, uma mentalidade natural, dominada pelo inimigo, e passar a ter a mentalidade celestial. Passar a ter uma mentalidade como se pensa no céu, a mente de Cristo, que é o mais importante, Então, muitas vezes a nossa mentalidade é reprovada, nós não vivemos os planos de Deus porque nós temos uma mentalidade mundana, natural, mas o Senhor quer libertar a nossa mente. E o que eu quero falar hoje é de fortalezas, sofismas e orgulho. A gente fala sobre a renovação da mente, mas do que a mente tem que ser renovada? Existem três prisões, três áreas de domínio maligno na mente, que são as fortalezas de mente, os sofismas e o orgulho, que Paulo chama de altivez. Então lá em 2 Coríntios 10, do 4 em diante, fala assim: as armas com as quais lutamos não são carnais, mas poderosas em Deus para destruir fortalezas, anular sofismas e toda a altivez que se levanta contra o conhecimento de Deus, levando cativo todo pensamento à obediência de Cristo. Então, se resume nisso, todo o domínio, toda a prisão maligna na mente se resume em fortalezas, sofismas e altivez, que é o orgulho, Então eu quero falar um pouco desses três, porque se nós conseguirmos identificar, se você identificar o que é uma fortaleza, um sofisma, uma altivez, você vai começar a ver no dia a dia o quanto que isso tenta prender sua mente. Sabe? Eu gosto de separar da seguinte forma: fortalezas como prisões que colocam muro ao nosso redor. Então a gente não consegue romper. Então tudo que nos trava, nos paralisa, nos intimida, nos coloca num muro, eu vejo como fortaleza. O sofisma já eu vejo como argumentos, tem versões da Bíblia que chamam de argumentos, raciocínios, que são pensamentos fora da realidade. Então eu gosto de explicar sofismas como coisas que nos tiram da realidade. Se a fortaleza, por um lado, nos prende, o sofisma nos liberta demais, ou seja, leva a gente para o mundo da fantasia. Eu gosto de colocar assim. Eu nem creio que Paulo quis dizer dessa forma, sabe? Fortaleza, sofisma, como fantasia. Porém, eu gosto de explicar assim: fortaleza prende, sofisma tira da realidade, são pensamentos irreais, ideias irreais, que nos levam para um mundo de fantasia. E a altivez, que é o orgulho, que muitas vezes a gente não dá atenção a ela quando vai falar sobre a mente, mas é um dos mais importantes, Porque muita gente não tem a sua vida transformada por conta do orgulho. Então, a gente pode ter essas prisões com relação a diversas coisas em nossa vida. Por exemplo, sobre Deus, nós podemos ter fortalezas, sofismas com relação a Deus em nossa vida. Então, você enxergar Deus como um Deus velhinho, um Deus, um senhorzinho, um vovozinho, isso é uma fortaleza de mente, porque você não vai enxergar a glória de Deus, a soberania de Deus. Você vai ver um Deus coitadinho, um senhorzinho. Tem pessoas que até sonham, ou até têm visões com esse Deus. Eu encontrei Deus, eu tive um sonho, eu falei com Deus, ele estava sobre as nuvens ali, fofinhas, ele era um senhor de barba, bem, que gracinha. E o grande perigo é que esse não é Deus, é um demônio, esse que as pessoas veem. O nosso Deus não é assim. Então isso é uma fortaleza de mente. Tem pessoas que pensam em Deus e imaginam um Deus muito distante, lá no trono, muito, muito, muito longe. Isso é uma fortaleza de mente, porque Deus está aqui, Deus está perto de nós, o Espírito Santo está aqui, sabe?
A pessoa às vezes vê Deus muito severo, sempre Deus bravo com ela, sempre Deus insatisfeito com ela. Isso também é uma fortaleza de mente. Como que você pode ter um orgulho com relação a Deus? Às vezes você achar que sabe mais que Deus. Muitas pessoas nem percebem, mas elas acham que sabem mais que Deus. Elas ficam tentando dar sugestão para Deus sobre o que Ele deve fazer e tentando mostrar para Deus que elas merecem, entendeu? Elas acham que a maneira delas de pensar é mais certa. Então isso é uma altivez, né? Você pode ter fortaleza sobre Deus, sobre você mesmo. Você pode ter pensamentos ou menos do que você é, ou mais do que você é. Tanto que lá em Romanos, né, fala: transformai-vos pela renovação da vossa mente. Aí eu perguntei para Deus um dia: Senhor, mas como que eu posso ser transformado, ter minha mente transformada? Aí o Senhor falou comigo: continua lendo o contexto. Aí o próximo versículo fala: por isso eu rogo que nenhum de vocês pense além do que convém sobre si mesmo. Então, porque a nossa mente às vezes pensa que a gente é importante. Por exemplo, eu me acho especial, sabe? Eu me acho especial. Isso nos leva a achar que a gente merece, a ficar revoltado com muitas coisas, a ficar afetado assim quando alguém não nos reconhece, não olha para nós, não nos dá atenção. Então, ou a gente se acha menos do que a gente é, a gente se acha um nada, a gente se acha incapaz, a gente se acha indigno, a gente se acha sempre menor que os outros, a gente se acha esquisito. São fortalezas, sabe? Tem pessoas que se olham no espelho e as fortalezas, os sofismas e orgulho influenciam totalmente o que elas estão vendo no espelho. Elas não veem o que elas realmente são. Então elas veem sobre o corpo delas, elas veem muito distorcido sobre o jeito delas de ser, sobre a personalidade. Elas não conseguem gostar de si mesmas. Tudo isso são fortalezas sobre nós mesmos. Ou então nos enxergar além do que nós somos, nos enxergar importante, nos enxergar... o orgulho influencia muito nisso, né? A fantasia, o sofisma nos leva para fora da realidade. E a gente achar que sempre, nossa, a vida inteira ninguém nunca me reconheceu, ninguém nunca me enxergou. Será que ninguém enxergou? Será que a gente é que está se enxergando demais, né? Então, assim, não, todos nós somos importantes, todos nós somos especiais para Deus. Cada um de nós é especial para Deus e Jesus morreria, eu creio que Jesus morreria novamente, se fosse apenas por uma pessoa, porque Ele ama particularmente cada um. Mas isso não quer dizer que nós somos especiais com relação às outras pessoas, no sentido de ser melhor, no sentido de ser mais importante, sabe? Então nós temos que tomar muito cuidado com isso. Pode ter fortalezas também de mente sobre as outras pessoas, você enxergar as pessoas como gentalha, enxergar as pessoas como competidores seus, você enxergar as pessoas como se elas estivessem te olhando. Tudo isso são fortalezas de mente, sabe? Que influenciam nossos relacionamentos. No casamento, por exemplo, você enxerga o seu cônjuge e você vê coisas que não são reais, você acha que ele está pensando coisas, fazendo coisas e dando indiretas para você, e você tem fortalezas de mente sobre isso, sabe? Ou então você queria que ele fosse diferente. Outra coisa que é muito fortaleza de mente são ideais, né? Padrões, ideais. Nós colocamos em nossa mente padrões errados. Então, sobre nós mesmos, sobre o outro. Então, eu queria ser assim, assim, assim. Eu queria ter essa característica, eu queria ser... A gente idealiza um eu, né, que a gente queria ser e passa a vida frustrado por não conseguir ser aquilo que a gente idealizou. Também sobre o outro, sobre o cônjuge, né, que é o caso que eu estava falando, né? A gente idealiza um tipo de cônjuge, a gente idealiza uma pessoa na nossa mente, até fisicamente, emocionalmente, o jeito de ser, o jeito de falar. E quando a nossa mente idealiza alguma coisa, a gente vai ser frustrado, porque a outra pessoa nunca vai ser como as fortalezas da nossa mente construíram ela. É muito complicado. Fortaleza de mente pode até destruir relacionamentos, casamentos, amizades, porque a gente padroniza muito as coisas, né? A gente coloca ideais que não são verdadeiros, são fantasias ou fortalezas, entendeu? Pode haver fortalezas de mente sobre a igreja, sobre o ministério, né? Sobre o chamado. Você achar que a igreja, por exemplo, a igreja tem que
Muitas pessoas têm frustração, por exemplo, com líderes, com seus pastores, porque elas esperam que os seus pastores ou líderes supram todas as carências paternas dela. Porque ela teve no passado dificuldades com relação à paternidade e tudo mais. Então elas acabam ficando revoltadas, mas esse não é o papel de um líder, de um pastor. Tem muitos líderes e pastores que até acabam se tornando pais de verdade por conta da afinidade, por conta da empatia, mas não é essa a regra, né? O papel de um discipulador é conduzir a pessoa na palavra para que ela abandone o velho homem e assuma o novo homem, a nova natureza. Então muitas pessoas se frustram com a igreja porque esperam que a igreja supra algo que não é o papel da igreja a suprir, sabe? Podem ter fortalezas de mente sobre a vida profissional também, por exemplo. A pessoa, tem muita gente que é escrava do tempo, né? E ela acha que do tanto que ela trabalhar, né? Ela acha que ela tem que se matar, ela acha que ela tem que... É aquela mentalidade de penitência, né? Ela acha que ela precisa se desgastar, ficar desgastada, acabada, para ela sentir que merece alguma coisa. E não é necessariamente dessa forma, né? Não é necessariamente dessa forma. Ela precisa entender que o trabalho tem que ser algo produtivo. A Joyce Meyer fala, né? Senhor, eu não quero ser apenas ocupado, mas frutífero. Então a nossa mente às vezes faz a gente se sentir mal, e quando você descansa, você se sente culpado, porque isso é uma fortaleza de mente, que você acha que descansar é ser preguiçoso. Nós temos que separar as coisas, não é bem assim, porque Deus descansou também. Até o próprio Deus descansou no 7º dia. Então nós precisamos ter essas mentalidades corretas sobre essas áreas da nossa vida, né? Então, o orgulho também. O orgulho é algo muito perigoso. Tanto que a palavra fala, Deus resiste aos soberbos, mas dá graça aos humildes. Então, o próprio Deus resiste aos soberbos, não é o diabo, sabe? É o próprio Deus que resiste aos soberbos e não abençoa, não estende a sua mão, não fala, não dirige aquele que tem um coração soberbo, um coração altivo, sabe? A arrogância, a dureza de coração, a incapacidade de ceder, atrapalha a nossa vida com Deus, nosso propósito, nossa vida de conquistar, de ter a bênção de Deus, atrapalha o nosso casamento, nossos relacionamentos no geral, o nosso chamado, sabe? Tudo isso atrapalha muito, o orgulho atrapalha muito isso. Eu falei do sofisma, né? O mundo de fantasia. Muitas pessoas ficam presas no mundo de fantasia, no mundo irreal, sabe? A mente delas fica o tempo todo imaginando. Então, quando você passa mais tempo sonhando do que realizando, talvez você esteja preso em fantasias. Eu acredito em sonhos, sim. Eu acredito em planos, em projetos na imaginação. Tem até uma aula que eu vou dar aqui que chama Os 4 Departamentos da Mente. E um departamento é a imaginação, a criatividade. Mas qual que é o sinal? Quando a pessoa fica mais pensando, mais se imaginando ganhando Oscar, se imaginando sendo aplaudida, se imaginando pisando na lua, se imaginando, sabe, sei lá, ela está mais no mundo da fantasia do que... Porque eu creio que os sonhos de Deus para nós, eles nos levam eles nos impulsionam a tomar atitudes e não nos prendem no mundo da fantasia. Tá entendendo? Então isso aí é muito sério, sabe? Sobre o orgulho também, o orgulho é uma coisa muito séria. Eu lembro quando eu escrevi aquele livro, O Mistério do Sonho de Anne, eu achava que era só uma fantasia, né? Uma historinha de fantasia. Porém, depois eu fui vendo o quanto que é sério, né? O quanto que era sério. Por exemplo, a mensagem central do livro é o orgulho. A Anne tinha um cachecol enrolado no pescoço com vida própria, e um dia o cachecol era a identidade deles na terra que ela morava. E um dia ela acorda e o sonho dela tinha sumido, e ela parte pelo mundo afora para procurar o sonho dela. E no final ela acaba encontrando com Deus, né? Que no livro chama O Grande Rei de Três Cabeças. Mas tem parte do livro que tem um lagarto gigante que persegue a Anne. E depois, muito tempo depois, eu descobri que esse lagarto, ele existe, né? O Leviatã, né? O principado. Ele é o principado do orgulho, que rege na área do orgulho. Lá no livro de Jó fala, ele governa sobre os soberbos. E ele se apresenta geralmente, né, como um lagarto gigante. O dragão, o lagarto gigante, o anfíbio, né?
ele se apresenta que é o espírito do orgulho. Então, a Anne, a mensagem central do livro é o orgulho, e o lagarto gigante perseguia ela, que depois eu vim a descobrir que esse lagarto é também um símbolo espiritual do orgulho. Também o cachecol, eu já fiquei sabendo de intercessor lá em São Paulo, que teve visão com o Leviatã enrolado no pescoço, como um cachecol. Eu falei, nossa, até isso, né? Então, para você ver como que é real essas coisas e o orgulho nos atrapalha. E no livro, a Anne só conseguiu viver os planos de Deus para ela quando ela foi liberta do orgulho, né, das fortalezas de mente. Até no final do livro, Deus fala para ela, né? A sua mente está presa em muitas fortalezas, muitos ideais, muito orgulho. E se você não for liberta, você não vai viver os planos que eu tenho para você, sabe? Então, gente, é muito sério tudo isso. A fortaleza nos prende, nos faz sentir incapaz. A fortaleza trava as áreas da nossa vida. O sofisma, as fantasias nos tiram da realidade. E o orgulho nos endurece e nos impede de ter o favor de Deus. Então nós temos que ter humildade. A palavra fala, tenham em vocês o mesmo sentimento que houve em Cristo Jesus, que mesmo sendo Deus não se apegou a isso, mas se tornou obediente, se tornou servo, se fez homem, foi humilde e foi obediente até a morte e morte de cruz. Então esse espírito de humildade é o que tem que ter em nós, que nos liberta. A necessidade de aparecer. Muita gente sofre, muita gente tem conflito em suas vidas, em suas mentes, porque tem necessidade de aparecer, de ser reconhecido, de ser visto, entendeu? E isso briga muito com a humildade. A humildade fala de propósito. Quando você é humilde, você tem um propósito, você vai lutar por um sonho, por um propósito, mas algo que tem uma essência, e não algo voltado para o eu, sabe? Então essa é a diferença. Então aqui nesse livro que eu escrevi, ó, Mente Renovada, no final dele, o último capítulo, tem uma tabela, né, de um resumo de fortalezas e sofismas, né? Então eu vou dar alguns exemplos aqui para vocês que tem aqui, né? Fortalezas de mente que vêm do romanismo, né, do catolicismo. A mentalidade de ver um Jesus fraco, a pessoa vai orar, ela imagina aquele Jesus fraco com cara de coitado, né? Isso é uma fortaleza de mente e não é o Jesus verdadeiro. Um céu monótono. Muita gente não tem vontade de ir para o céu porque imagina o céu como aquele lugar monótono, chato, né? Com anjinhos tocando harpa. Mas o céu não é isso. Isso é uma fortaleza de mente, sabe? Então tem muitas coisas que prendem a nossa mente. Penitências. A gente tem uma mentalidade romana de que só se a gente sofrer e pagar penitência, andar ajoelhado, né? Figuramente falando, né? A gente fazer por merecer que Deus vai estar conosco. Mas isso é uma mentalidade de penitência, uma mentalidade romana, né? Algumas fortalezas que vêm da Grécia, porque o espírito da Grécia é o que mais domina em nossos dias, né? Por exemplo, o padrão de beleza é uma fortaleza mental. Muita gente não se acha bonita, mas não é porque ela não é bonita, é porque ela está se comparando com o padrão grego, né? Que é aquele padrão de fisiculturista, sabe? E isso prende muita gente. O conceito de alma gêmea também vem da Grécia. É uma fortaleza que vem da Grécia. Muita gente não consegue encontrar alguém para casar, ou quando encontra fica infeliz porque tem aquele conceito, né? Eu tenho que encontrar a minha metade. Tem uma metade minha por aí que vai me completar 100%. Mas isso de metade não existe, alma gêmea não existe. Cada pessoa é um ser humano inteiro. Você vai encontrar alguém também inteiro e se casar com ele para viver um propósito e não para te completar em tudo. Não vai completar em tudo, vai ter briga muitas vezes, sabe? Outra coisa que vem da Grécia, o conceito de destino. Muita gente tem uma mentalidade mística de destino. O que Deus tem para minha vida vai acontecer, não importa o que eu faça, tá tudo escrito e não tem nada que eu faça que vai atrapalhar. Tem sim. Se você fizer escolhas erradas, se você não buscar Deus, não fizer as escolhas certas, não se empenhar, você não vai viver os planos de Deus para a tua vida, por mais que eles estejam escritos no livro de Deus. Então nós precisamos tomar cuidado com isso. E essa mentalidade mística, né? O Brasil tem muito disso também, aquela mentalidade mística, o que tiver que ser, vai ser. Não é bem assim. Nós temos que fazer as escolhas certas, né? Mentalidades, né? Fortalezas que vêm do farisaísmo, né? Da religiosidade.
Então, o conceito de clero, né, de um ser melhor que o outro, no reino de Deus, gente, ninguém é melhor do que ninguém. Nós temos propósitos distintos. Cada um tem um propósito diferente do outro. Não tem uma questão de hierarquia. Isso também é uma fortaleza de mente. Idolatria ao ministério é uma fortaleza de mente também. Muitas pessoas se escondem no ministério para fugir dos problemas pessoais, sabe? Para fugir dos problemas de casa. E isso não pode. Apontar os erros dos outros para encobrir os próprios erros. A pessoa, em vez de assumir, em vez de enfrentar as próprias dificuldades, ela fica sendo crítica e apontando os erros dos outros. Isso é uma capa ministerial. Isso é uma capa de farisaísmo, de religiosidade, que se torna uma fortaleza em nossa vida, sabe? Olha aqui, fortalezas de mente que vêm de Hollywood, dos filmes, ou de contos de fadas. O conceito de feliz para sempre. Eu quero tanto que chegue o tempo na minha vida, o dia que tudo vai se encaixar e tudo vai ficar bem para sempre. Isso é um conceito de filme, sabe? É uma fortaleza que é criada em nossa mente. O conceito de família perfeita, conceito de príncipe encantado, sabe? Aquele príncipe encantado. Tudo isso são conceitos, né? Os contos de fadas, os filmes, as novelas, o Hollywood trazem muita fantasia em nossa mente. Nós temos que tomar muito cuidado com isso, né? Alguns outros exemplos aqui de fortaleza de mente. Agradar a todos. Tem pessoas que têm necessidade de viver para agradar todo mundo. Isso é uma fortaleza de mente, porque você não tem que agradar todo mundo. Tem pessoas que você não vai agradar, tem pessoas que não vão gostar de você. Então o importa é o quê? Que você faça o que é certo e aquilo que é a tua convicção, entendeu? Outra fortaleza de mente. O que importa é ser feliz. E muita gente acaba fazendo escolhas erradas, desviando, divorciando, porque está atrás de ser feliz. Muitas vezes na nossa vida é necessário ter batalha, ter luta, renunciar à nossa vontade para fazer a vontade de Deus, porque é Jesus que está no centro da nossa vida. Mas muita gente cai nessa fortaleza, nesse sofisma, né? O que importa é ser feliz. E a pessoa acaba abrindo mão de valores e de princípios atrás apenas de ser feliz. Certo, pessoal? São apenas alguns exemplos, mas essa questão de fortaleza, de sofisma, de orgulho é infinita. Todos os dias podem acontecer, podem surgir enganos, fortalezas novas em nossa mente. Então toma muito cuidado, vigia na tua mente para que a tua mente seja a mente de Cristo. E quando você perceber que tem fortalezas te prendendo, te limitando, sofismas te tirando da realidade, ou um orgulho te endurecendo, pede perdão a Deus, sabe? E quebra da tua vida. Amém? Deixa eu orar por você. Pai, em nome de Jesus, eu oro por cada filho teu que está aqui participando, Senhor, dessa ministração. Senhor Jesus, toda fortaleza de mente, todo sofisma e toda altivez, venha ajudá-los a identificar, Pai, a perceber e quebrar de suas vidas. Que teu Espírito Santo possa trazer a verdade, a luz da palavra, a rema, a mensagem do céu, que venha quebrar fortalezas e enganos, Pai. Porque a libertação da mente não é apenas uma mudança filosófica e ideológica, Senhor, mas é uma batalha espiritual. E eu oro, Espírito de Deus, declaro fogo do Senhor, fogo da tua parte, quebrando correntes, cadeias, espíritos de engano, vão embora das mentes de cada filho teu. Senhor, tira toda sujeira sai da mente dos teus filhos que estão assistindo essa ministração, essa oração nesse momento, Pai. Cobre-os com teu sangue, Senhor. Purifica a mente deles, Pai. Que eles tenham uma atitude, ter uma mente, Senhor, posicionada a ser ativa. Em nome de Jesus, ó Pai. Cobre-os com teu sangue, Senhor, em nome de Jesus, ó Pai. Limpa a mente deles, toda sujeira, todo sofisma, orgulhos, enganos vão embora em nome de Jesus. Ora comigo, fala, Senhor Jesus, põe a mão na sua mente, fala, Senhor Jesus, eu oro que toda fortaleza, todo sofisma e toda altivez na minha mente sejam desmascarados em nome de Jesus. Eu mando embora todo espírito de engano da minha mente, para que eu receba a luz, a revelação da verdade, a palavra rema do Senhor, do Espírito Santo, venha sobre mim. Eu abro o meu coração, abro os olhos do meu entendimento, para receber a tua luz, a tua verdade, em nome de Jesus, Pai. Amém? Deus abençoe.